Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Infinite Jest, do David Foster Wallace. Então, muito prazer, eu sou a Tatiana Feltrin, este aqui é o TLT. Fique à vontade, dê uma olhadinha no conteúdo do canal, de repente ele pode até te interessar, vai saber. Mas aqui, não só nesse vídeo, como em todos os outros, você vai encontrar opiniões compartilhadas de uma leitora comum, certo? Então eu não vou dar grandes detalhes da teoria envolvendo a escrita desse autor, não vou fazer grandes conexões com Hamlet, coisas do tipo, e não vou remeter a crítica literária especializada para falar sobre o livro, tá? Aliás, caso você tenha interesse em uma resenha aprofundada sobre esse livro especificamente, sobre o Infinite Jest, eu recomendo com força a resenha escrita pela Camila Kell do excelente blog Livros Abertos. Eu vou deixar o link lá embaixo, caso você tenha interesse em informações mais aprofundadas sobre o livro e enfim. Fica a dica. Bom, primeiro eu vou começar dizendo pra vocês que essa aqui não foi a meu primeiro contato, digamos assim, com o autor. Eu já tinha lido um tempo atrás, há uns 2 ou 3 anos, eu vou ter que caçar aqui no canal porque eu fiz comentários sobre eles, tá? Eu já tinha lido então Ficando Longe do Fato, de já estar meio que longe de tudo, sempre tem que colar o nome desse livro, que é uma coletânea de artigos e contos, digamos assim, escritos por esse cara. E eu li também esse aqui, que até então era o meu livro preferido dele, que é o Breves Entrevistas com Homens Hediondos. Esse livro aqui, então, foi a minha primeira incursão, digamos assim, à literatura deste autor. Acabei indo atrás e, bem, é um livro estranho. Então o livro traz, assim, alguns artigos, como, por exemplo, uma visita a uma feira agropecuária, e são zilhares de páginas dele descrevendo tudo aquilo que ele está vendo e o que ele está presenciando. E nem em todos os momentos isso vai ser uma leitura prazerosa ou divertida, mas no meio dessa descrição dessa feira agropecuária, ele vai fazer comentários do tipo: aqueles cavalos deitados me lembram caixões. Então, assim, o bizarro da coisa de um jornalista, de um escritor estar escrevendo isso para uma revista agropecuária, né, no meio de um artigo ali, isso me chamou a atenção. Eu achei isso um tanto quanto divertido, digamos assim. Tem um outro artigo aqui nesse livro também que ele vai falar sobre a estreia de um navio, né, enfim, de um cruzeiro. Então ele vai até lá também com o intuito de cobrir, né, o lançamento desse cruzeiro, alguma coisa desse tipo, tá? Mas é a mesma coisa, ele vai escrevendo tudo que ele vai vendo e vai fazendo esses comentáriozinhos bizarros lá dentro. Me lembrou o jornalismo gonzo do Hunter Thompson em vários momentos aqui. Mas enfim, cada um com o seu parâmetro, né? E eu gostei. Não é aquilo que eu falei pra vocês, não é divertido o tempo todo. Chega uma hora que você já tá lendo e você tá falando: meu Deus do céu, por que esse cara tá descrevendo esse buraquinho na parede? Enfim, sei lá. E nesse livro tem também aquele que talvez seja o texto mais famoso dele, que é o This is Water, né? Isto é água. Que foi, na verdade, um discurso que ele fez durante a formatura de uma turma X ali na universidade em que ele trabalhava. Ele era professor universitário também. Inclusive, a piadinha sobre peixes que ele faz no This is Water, ele vai fazer aqui também no Infinite Jest. E quando você lê esse livro aqui, depois de já ter lido várias coisas do autor, você vai ver que ele aproveita diversas ideias, ou que ele desenvolve melhor aqui. Eu já não sei, eu acho que eu não tenho acesso aqui à data de lançamento desses outros livros que eu já li, se foram escritos antes ou depois. Mas enfim, ele recicla várias ideias aqui em vários escritos dele, eu achei isso bacana. Agora, o Breves Entrevistas com Homens Hediondos é um livro assim que, enfim, gente, é espetacular. Não são simplesmente textos jogados aqui, eles têm uma certa organização e eles têm um certo tema, que é aquela coisa das aparências, né? De você sair por aí dizendo que você não se importa com o que os outros pensam sobre você, mas na verdade você se importa, e enfim. Mais ou menos sobre isso, e o tom já é dado, né, para esse livro todo a partir do primeiro conto, que é desse tamanico aqui, gente. Esse é o primeiro conto, eu vou ler pra vocês. O título do conto já é metade dele, que é o seguinte: uma história radicalmente condensada da vida pós-industrial. Eu vou ler pra vocês, caso vocês não tenham interesse, pula aí uns 30 segundos do vídeo, tá? Mas ele vai dizer o seguinte: quando foram apresentados, ele fez uma piada, esperando ser apreciado. Ela riu extremamente forte, esperando ser apreciada. Depois, cada um voltou para casa sozinho em seu carro, olhando direto para a frente, com a mesma contração no rosto. O homem que apresentou os dois não gostava muito de nenhum deles, embora agisse como se gostasse. Ansioso como estava para conservar boas relações a todo momento. Nunca se sabe, afinal, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Incrível. Então, o livro já começa assim.
E aí ele vai contar a história do aniversário de 13 anos de um garoto, que é o Para Sempre Para Cima, que é espetacular, gente. Mas assim, o meu texto preferido, aliás tem dois aqui, tem Uma Pessoa Deprimida, que é um texto que depois vai ser bastante, enfim, explorado aqui também. Quer dizer, o texto não, né, a ideia, né, o mesmo autor, né. Então, enfim, Uma Pessoa Deprimida é espetacular. Mas o meu preferido de todos, tá nesse livro aqui também, que tem um título gigante também, que é Em Seu Leito de Morte, Segurando Sua Mão, o pai do novo aclamado jovem autor da Off-Broadway implora sua bênção. Esse é o título. E isso aqui é incrível. Ele vai contando, né, ele vai montando o texto como se fosse um diálogo, como se fosse uma peça de repente, né, porque enfim, né, ele tá conversando com o filho que é da Off-Broadway, então ele vai colocando assim, o pai, e aí o pai fala, e aí na sequência você acha que em algum momento vai ter assim, o filho, mas não tem, é só o pai, o pai, o pai. Então é um monólogo, é o pai conversando com o filho, é o pai pedindo perdão pro filho de uma forma toda torta, e é um texto incrível. Isso aqui me lembrou, tudo bem que aí o papel é invertido e é uma coisa bem mais pesada, mas isso aqui me lembrou aquele monólogo do Marlon Brando conversando com a mãe morta no caixão, naquele filme O Último Tango em Paris, o filme da manteiga, esse mesmo. Tem o melhor monólogo do mundo. E, gente, que incrível o texto do Marlon Brando falando com a mãe morta. É um negócio assim, ó, tô arrepiada só de lembrar. E me lembrou isso. Então, enfim, aquilo que eu falei pra vocês, tudo vai depender de conhecimento de mundo e de parâmetro, mas eu gostei demais da escrita de David Foster Wallace a partir desses dois livros que eu já conhecia. Eu tenho outras coisas dele no Kindle, mas eu não li ainda, né? Tá no original e tudo mais. O Infinite Jest eu ganhei de presente da Letícia no finalzinho de 2013, mas eu só comecei a ler no finalzinho de 2014, né? Em outubro de 2014 eu comecei a ler esse livro. E logo na sequência foi lançada a tradução. Eu ganhei esse livro de presente aqui da minha amiga Luciana, que se cansou de usar o celular dela para escanear algumas páginas para poder fazer, né, para poder cotejar, né? Esse não é o primeiro livro que eu faço isso. Vira e mexe, quando eu tenho acesso ao original e ao livro traduzido, eu gosto de fazer isso. E é o que eu disse no meu último vídeo do meu projetozinho Lendo Proust, aquele projeto em que eu li algumas cartas do Proust pro editor dele. Revisão de tradução e revisão de texto em geral não é pra você ficar caçando erro e chamando o cara responsável por isso de burro, não é por isso. Revisão de tradução precisa existir, que é pra você não pagar, sei lá, quanto é que tá custando esse livro hoje em dia? A minha amiga tinha o desconto de funcionário de livraria dela, mas esse livro aqui eu me lembro que ele tava na primeira semana custando mais de R$100, gente. Então assim, eu acho meio absurdo a gente pagar preços tão exorbitantes por livros que contêm erro de revisão e enfim. Já que eu tenho esse canal aqui pra falar sobre livro e tem tanta gente interessada em me ouvir falar, de repente, né, isso pode servir de alerta. Quem sabe mais pra frente a gente não pega alguns livros com tradução / revisão mais próximos do perfeito possível. E eu não estou dizendo que é ruim a tradução, a gente vai conversar sobre ela mais pra frente. Bem, vamos lá então. É um pouco complicado falar sobre esse livro porque ele é extremamente fragmentado. Ele é um livro que vai agradar a geração Pulp Fiction. Então, para quem gosta desse estilo de história, isso aqui vai ser um prato cheio. É um livro totalmente fragmentado, são diversos pontos de vista. Então, às vezes você vai ficar sabendo de uma história específica através de diversos diz-que-me-diz-que, entendeu? E às vezes você vai ter informações super jogadas e que você vai pensar assim, poxa, isso não faz sentido nenhum, porque ele está me dizendo isso. Talvez faça lá pra frente e talvez não faça. Então esqueça. Então se você é uma pessoa condicionada a só gostar de livros lineares, pode esquecer isso aqui. Não vai te agradar de jeito nenhum. Então, assim, tudo bem que eu já comecei a falar das minhas impressões, mas eu vou dar um corte agora pra falar um pouquinho sobre o enredo. Eu fiz várias anotações aqui porque, gente, o livro não é fácil. Então, vamos lá, então. Então, o livro é composto basicamente por 2 núcleos principais, mas tem um terceiro, tem um quarto, enfim. O primeiro núcleo principal, que é o que mais me interessou no livro todo, eu ficava esperando o momento de ler alguma coisa sobre eles, é o da família Incandenza. Por quê? Porque essa família me lembrou demais a família dos excêntricos Tenenbaums, que é aquele filme incrível, espetacular. Se você nunca viu, para tudo e vai ver aquele filme do Wes Anderson. É a obra-prima dele. Na minha opinião, lógico, é um dos meus filmes favoritos da vida, mas eu conheço muita gente que gosta também. E enfim, é uma família disfuncional, mas contada com um fundo de bom humor. O pai dessa família, que é o James Incandenza, ele foi, dentre outras coisas, ele tinha diversas funções, mas a coisa principal, ele é lembrado, ele é conhecido como o cara que
criou trocentos filmes históricos da história do cinema, enfim, ele era um grande cineasta, mesmo que alguns de seus filmes não sejam do agrado de muita gente. Então, eu já comentei aqui alguns livros durante, né, a leitura aqui do livro, que esse livro traz mais de 100 páginas de notas de fim de livro, né, notas de rodapé, que você não pode deixar de ler. Não adianta você pensar assim, ah, não gosto de ler nota de rodapé, vou ler só o livro e acabou. Não, você precisa. Cada vez que aparecer o númerozinho de uma nota de rodapé, vá ler a nota de rodapé. Uma das notas de rodapés mais interessantes vai contar pra gente, tintim por tintim, a filmografia do James Incandenza. E é muito interessante. Um dos filmes mais famosos dele é o Infinite Jest, que tem um subtítulo, na verdade não é subtítulo, né? O título do livro é Piada Infinita ou O Entretenimento. Eles vão contar aqui num dado momento, né? Um dos filhos está assistindo esse filme e ele vai contar tintim por tintim o que acontece lá dentro. É um curta-metragem, na verdade, só que ele é um filme que as pessoas acham extremamente hilariante, a ponto de ser viciante, a ponto de levar à morte, enfim. Então acontece uma coisa, inclusive, com o próprio James Incandenza quando ele termina de editar o filme, que eu não vou contar porque vai ser spoiler, mas enfim, é isso. E o original desse filme está perdido no mundo, ninguém sabe onde está. Quer dizer, o leitor vai ficar sabendo onde está, mas eu não vou dar spoiler também. É isso. O James Incandenza, ele também foi o criador, o fundador dessa escola Anfield de tênis, que é uma instituição assim que todos os guris que gostam de tênis são loucos pra entrar lá e tudo mais. É uma escola que também ensina, como se fosse uma escola técnica que a gente tem aqui no Brasil, né? Você tem as matérias normais e as matérias profissionalizantes. É mais ou menos isso, é um internato, os guris moram lá naquele lugar. Então o Hall é esse gêniozinho do tênis, e ele é um gênio na fala também. Ele fala como um Sheldon Cooper, e eu achei que isso se perdeu aqui na tradução. Mas enfim, esse é o filho mais novo da família e ele é o personagem principal. Outra coisa interessante sobre esse garoto é que quando ele era pequeno, ele comeu mofo. E a partir do momento em que ele come mofo, ele nunca mais é o mesmo. Uma das coisas que ele para de fazer é se comunicar com o pai. Tem uma cena muito engraçada no livro, que é o pai disfarçado. Eu não vi como é que ficou em português, mas ele se disfarça de professional conversationalist. Então ele é um conversador profissional que marca uma hora pra conversar com o menino. E o menino percebe que é o pai dele ali disfarçado, bota aqueles óculos com o nariz, sabe? Enfim. É muito divertido. Então são cenas assim que me lembraram os excêntricos Tenenbaums. O irmão mais velho é o Oren Incandenza. Ele também era um excelente jogador de tênis e tal, só que ele resolve ir jogar futebol americano. O Oren é viciado. E assim, uma das cenas mais engraçadas do livro tá no início também. É o momento em que ele está sozinho no apartamento esperando a chegada da mulher que vai trazer drogas pra ele. E o leitor vai ler apenas aquilo que tá se passando na cabeça do garoto. Então assim, ele vai da espera desesperada pela droga até assim a decisão de nunca mais, de pegar o negócio, pagar e jogar na privada, sabe? Enfim. Mas a frase assim que me fez rolar de rir, não tem nada demais, mas é que você vai lendo, quando você chega nessa frase, olha o que ele vai dizer, ó. He had never been so anxious for the arrival of a woman he did not want to see. Muito bom. Então o David Foster Wallace tem essas tiradinhas. Mas aí o que acontece? Se você para... Quando eu parei pra pensar que eu tava rolando de rir de uma cena de um guri esperando o traficante vir trazer a droga pra ele, eu percebi que eu estava rindo de uma coisa que não tem a menor graça. Então sim, o Infinite Jest foi o meu segundo Catch-22. E o livro em si não deixa de ser um Catch-22 também. Porque ele é um livro extremamente deprimente, porém escrito de uma forma engraçada. E se você ri daquilo que não tem graça nenhuma, isso faz de você o quê? Enfim, eu vou retomar esse pensamento ainda mais um pouquinho pra frente. Esse é o Oren. Outra coisa que talvez seja bacana saber sobre ele é que ele, não vou dizer que ele é apaixonado, mas ele gosta, ele tem um relacionamento, mais ou menos, digamos assim, com a Joan Nell, que era uma das atrizes dos filmes do pai. O pai teve um caso com a Joan Nell, e a Joan Nell é descrita como essa moça que se acha tão linda, que ela acha que ninguém vai suportar ver a sua própria beleza, então ela usa um véu no rosto. E ela passa o livro inteiro com esse véu no rosto, e aí eu pensei na Cia. Será que a Cia gosta de David Foster Wallace? Fora esses dois irmãos, tem também o Mario. O Mario é o meu personagem... Eu gosto muito do Hall, mas o Mario é divertidíssimo. E não é, porque veja bem, ele foi uma criança que teve
Houve um problema X durante o parto dele, a gente vai acompanhar um dos capítulos mais interessantes do livro, é sobre o nascimento do Mário. E enfim, diversos problemas aconteceram, ele nasceu totalmente deformado, mas ele vive a vida dele. Ele é descrito como uma pessoa que não vê maldade em nada, ele não entende ironia, enfim, ele vive a vida dele, sabe? Como a gente devia viver, mas não consegue. Os diálogos mais interessantes, pra mim, os diálogos mais interessantes desse livro são os diálogos entre o Mário e o Hall, que é sei lá, o irmão preferido do Mário. E o Mário também era grande ajudante do Incandensa. Ele era o filho mais próximo do James. Então já falei da família, já falei da casa Anfield, né, de treinamento de tenistas e coisas do tipo. Tem também a casa Ennet, aí vou ter que colar porque o nome é comprido. A casa Ennet de recuperação de drogas e álcool. Então é pra lá que vão todos os personagens que já tiveram algum problema com drogas. Existe um personagem que é um dos personagens principais da história também, que é o Gately. Ele é um funcionário desse lugar e ele trabalha lá há muito tempo, e antes disso ele tinha sido um toxicômano. Ele era viciado em drinas. Tem um momento ali no livro em que ele sofre um acidente, ele está hospitalizado, e a única coisa que o preocupa é ficar pensando quem é que vai preparar as refeições na casa Ennet. Então assim, se eu tivesse que apontar dois personagens principais para esse livro, seriam eles: o Hall Incandensa, né, o filho mais novo, o gêniozinho, e o Gately. De certa forma, em alguns momentos do livro, a gente talvez note que um é o espelho do outro. Eles se complementam de certa forma e enfim. Quem lê o livro, vocês perceberam isso também? Sei lá. Só mais um detalhezinho sobre o enredo da história. Eu vou precisar dizer pra vocês que, não se choquem, mas o Infinite Jest é uma distopia. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, se a gente fala distopia, as pessoas pensam em Divergente, em Hunger Games, e Infinite Jest também é uma distopia. Nessa distopia, eu não sei que ano é, tá? Porque os anos não são mais contados por números. Os anos agora têm nomes de produtos de grandes empresas. Você tem o ano da fralda geriátrica Depend. Inclusive, uma das minhas broncas com relação à tradução do livro é o primeiro ano, né? O ano do início do livro, que na verdade não é o início do livro. Fica a dica. Que é o The Year of Glad. E Glad, gente, é a marca de uma empresa que faz produtos de plástico. Eles fazem sacos de lixo, eles fazem Tupperware, sabe essas coisas? Isso é Glad. E aí me foi traduzido o Year of Glad como Ano Feliz. Mas então, você tem aí o ano do Glad, é isso. E eu me lembro que quando eu comecei a ler esse livro no final do ano passado, né, meados de outubro, novembro, enfim, eu me perdia grandão, né, por essas nomenclaturas, porque os títulos dos capítulos, né, são esses anos aí. Então eu comecei... Eu não sei se isso pode ajudar vocês de alguma forma, mas me ajudou pelo menos no início da leitura. Eu fiz um mapinha, então eu escrevia lá, The Year of Glad, e aí eu colocava quantos anos o Hall Incandensa tinha, porque o Hall é o único personagem que tem a idade dita, que é ao longo do livro. A esmagadora maioria do livro vai se passar no ano da fralda geriátrica de Pen, mais precisamente no mês de novembro. Além dessa confusão aí com os nomes dos anos, tem também uma coisa que está acontecendo, que é o seguinte: os Estados Unidos, o Canadá e o México agora formam uma região chamada ONAN. E eu tive que anotar o que era ONAN, porque eu ia esquecer. Organização das Nações da América do Norte. Agora vocês vão ter que ir, caso você não saiba o que quer dizer onanismo, pare, vá lá no Google, dá uma olhadinha, depois você volta aqui. David Foster Wallace é um fanfarrão, gente. Enfim. Então tá, todo mundo mora no ONAN, só que existe o grupo quebequense, que está tentando de todas as formas se separar do resto do ONAN. Esse grupo é formado assim meio que pelos vilões da história toda, e eles querem de todas as formas colocar as mãos no original do Infinite Jest, né, do entretenimento. Gente, o entretenimento pode ser usado como arma. Isso é interessante, enfim. Tem um detalhe bizarro também sobre esse grupo separatista aí, que também é assim, eu não sei se tem um porquê, mas esses personagens todos estão de cadeiras de rodas, falta algum membro inferior pra
para todos eles. Coisas da cabeça do Sr. David. Deve ter uma explicação transcendental para isso, mas tem coisas que a gente lê e a gente fica assim... Então eu já comentei com vocês, tem muita coisa aqui nesse livro que é jogada para você, que você só vai entender lá na frente ou não. E tem assim, tem alguns capítulos que fica muito difícil você entender quem é que está falando, quem é o personagem que está falando. Então vou dar um exemplo para vocês, pro pessoal que lê o livro. Lembra aquela parte do livro em que ele vai... É um capítulo inteiro sobre uma família, né? O pai, a mãe e o filho. E o pai resolve virar o colchão. E aí ele percebe que o estrado do colchão tá com problema, porque ele faz um barulhinho irritante que só ele ouve. Vocês lembram dessa parte? E a única coisa que o guri que tá narrando a história lembra é que ele tinha acabado de preparar um suco de tomate pro pai dele. Enfim, é essa a história. Enquanto o pai tá lá virando o colchão e reclamando do estrado, a mãe tá lá fumando o cigarro dela, só olhando o que o marido tá fazendo. Enfim, tem essa cena no livro. Eu não faço ideia de quem é que está falando. Então isso é só um exemplo. Tem outros momentos no livro em que a gente não vai fazer ideia de quem está falando. E aí a minha conclusão simplista é de que talvez seja o próprio David Foster Wallace, porque ele não poderia ser um personagem do próprio livro. De repente aquilo lá é uma memória dele. Tem muita coisa pra comentar sobre esse livro, mas assim, eu fiz umas anotações aqui das minhas partes preferidas do livro. Então se você aí também leu o Infinite Jest, vamos ver. Ó, eu adorei o início, a forma como o livro começa, aquela cena do hall, conversando com o Board of Directors, né, com os diretores ali da casa Enfield, é hilária. E o que acontece com ele antes de vir aquele momento memória dele, na verdade não é ele quem lembra é o irmão dele comendo lá o mofo e o desespero da mãe porque o filho tinha comido o mofo, enfim. O início do livro é impagável. Mas é aquilo também, aquele tipo de humor excêntricos Tenenbaums. Eu achei o início divertidíssimo e já conversei com pessoas que falam, mas como? Que coisa imbecil! Por que começar o livro desse jeito? Enfim, vai do gosto de cada um, mas eu achei o início hilário. Todas as conversas do Hall com o irmão Mário são incríveis. Tem um capítulo também que ele vai explicar o porquê dos videofones não terem dado certo. Tem que lembrar que esse livro se passa no futuro, né? No futuro distópico, enfim. É hilário. Ele vai dando lá o tintim por tintim. E não, assim, não é que não tem nada a ver com a história, né? Porque eles fazem aquela coisa de interface, que nada mais é do que conversar. Só que eles não falam que eles vão conversar com alguém. Eles dizem que eles vão ter um interface com alguém. A partir da página 207, deixa eu abrir aqui. O que acontece na página 207? É meio que um passo a passo de como você lidar com a sua entrada naquela casa na rehab ali, né, da casa de reabilitação. Então ele vai começar dando assim um passo a passo do que você deve fazer lá dentro, né? Então ele vai dizer assim, por exemplo, você vai descobrir que depois que o Departamento de Serviço Social tirou os filhos de uma mãe durante algum período, eles sempre podem levá-lo de novo. Tipo, quando quiserem, apoiados por pouco mais do que um certo formulário assinado, blá blá. Então assim, começa com coisas burocráticas. De repente, e é essa coisa de você vai descobrir que. Aí ele desiste do você vai descobrir que e começa a dizer assim, ó, que os negros e os hispânicos podem ser tão ou mais racistas que os brancos, e aí podem ficar até mais hostis e desagradáveis quando essa percepção pode te deixar surpreso. Que as mulheres são tão capazes de ser tão vulgares nas funções sexuais e eliminatórias quanto os homens. Que por mais que você se achasse inteligente, você na verdade é bem menos inteligente do que pensava. Que o Deus do AA, do NA ou do CA aparentemente não exige que você acredite nele, nela, nisto, antes de ele, ela ou isto decidir te ajudar. Que mais de 50% das pessoas com vício em substâncias sofrem também de alguma outra forma reconhecida de transtorno psiquiátrico. Que você não tem que gostar de uma pessoa para aprender com ele, ela isso. Que solidão não é uma função de estar só. Que é possível ficar tão puto que você realmente vê o mundo vermelho. E assim, quando você vai lendo isso aqui, você percebe que ele já parou faz tempo de falar da casa Ennet. Ele tá falando da vida, simplesmente. São zilhares de ensinamentos de vida, entendeu? Nesse trecho do livro. É coisa mais... Quando eu terminei de ler esse trecho, eu imediatamente comecei a ler de novo. Porque simplesmente o livro vale por esse trecho. Além das lições de vida que começam na página 207, tem também a descrição do parto do Mário, né? Já falei pra vocês que isso é espetacular também, é triste, mas enfim. Tem também uma conversa do Mário com a mãe dele, né? Com a Avril, sobre como perceber se alguém está triste. Eles ficam dando voltas e voltas pra ter essa conversa, né? Porque o Mário, ele não é que ele pense como uma criança, mas ele pensa naquela criancinha, sei lá, de 3 ou 4 anos, fica perguntando por que de tudo. É mais ou menos essa conversa que ele vai ter com a mãe e é sobre esse assunto, sobre como perceber se alguém está triste.
Tem também a incrível ida do Hall à obscura reunião vespertina de terça-feira. Isso é bem específico, é pra quem leu mesmo. As falas do treinador Stiedt, né? Ele é um dos treinadores lá de tênis, né? Então, as falas dele são sobre motivacionais, né, com relação a tênis e a jogar o jogo que tá pra chegar e tal, mas não é só sobre isso, né? São, sei lá, sobre a vida, o universo e tudo mais. As falas dele são muito bacanas. As notas do fim do livro, já falei pra você que tem notas aqui espetaculares, você não pode deixar de ler essas notas. E a minha parte preferida de todas desse livro, vou fazer uma força homérica aqui pra não dar um spoiler, mas é um momento em que o Gately está lá hospitalizado, porque uma coisa X aconteceu com ele, e ele recebe a visita do espectro. O espectro nada mais é do que o fantasma do James Incandenza. Que coisa absurda, gente. Isso acontece, assim, sei lá pela página... Quando tiver faltando, assim, umas 150, 130 páginas do livro, dependendo da edição que você tá lendo. É absurdo, é incrível. Aquela conversa que ele tem com o espectro. Oh, meu Deus do céu. Se você não tiver gostado do que ele escreveu ali em torno da página 207, o que ele vai descrever ali na conversa entre esses dois personagens é absurda, é demais. Então essas são as minhas partes preferidas. Eu meio que fiz uma listinha assim de temas que eu encontrei no livro. Ela pode ser diferente de temas que vocês vão encontrar aí pela internet também, enfim. O livro, não vou dizer pra você que ele seja um livro subjetivo e cada um vai tirar pra si uma mensagem subliminar, blá blá. Não é bem isso não. Apesar do título da edição brasileira ter dado uma certa ambiguidade, já vou falar sobre isso depois. Mas meio que não, mas pode ser que, sei lá, você tenha entendido algum tema que eu não, mas eu fiz uma listinha, ó. Temas, então, do Infinite Jest. A tristeza inerente, a melancolia, a busca frenética por entretenimento, a fuga pelo uso de entorpecentes e as relações humanas superficiais. Eu pensei nisso aqui por causa daquela coisa da interface. Com relação à tristeza inerente, melancolia, depressão, blá, 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 entra aí aquela coisa de eu ter começado a falar pra vocês que o livro é hilário. E ele tem diversos momentos que são hilários. Tem um momento que um amigo do Hall vai encostar sem querer a cabeça no vidro assim da janela, só que é o pior inverno do universo pelo qual eles estão passando ali naquele novembro. E aí, sem querer, o garoto gruda a testa nesse vidro. E o Hall, que não vale nada, né? Enfim, ele tenta ajudar o guri de alguma forma, mas ele percebe que tá todo mundo desesperado tentando ajudar esse rapaz, e ele tá lá com aquele, eles falam green, né? Aquele sorrisinho, assim, sabe, Mona Lisa, assim, sabe, tipo, a qualquer momento eu vou, né, explodir de dar risada. Quando um outro personagem X que ele vai encontrar num corredor lá aponta isso pra ele, aí é que ele começa a se dar conta daquela coisa que a gente já vem acompanhando desde o início do livro. Que é o garoto que, desde que comeu o mofo, não é mais o mesmo, enfim. A forma como David Foster Wallace vai costurando essa história em milhares de trechos, que se você piscar você perde, e assim, e não tem nada demais você dedicar um tempo X pra ler um livro desse e precisar voltar e ler um pouquinho, enfim. Vale a pena, o que eu vou dizer pra você? É um senhor livrão. É o melhor livro que eu já li na minha vida? Não, mas provavelmente é um dos. E aí vem um desabafo, que é o seguinte. Eu já tava terminando de ler esse livro, eu tava fazendo uma viagem de ônibus de São Paulo pro Rio de Janeiro, e aí terminei de ler o livro. Então você aí que já terminou de ler o livro, pensa na Tatiana terminando de ler aquele livro e falando assim, como assim? Eu fiquei caçando nas notas de rodapé alguma página perdida. Falei, não é possível, o livro não pode ter acabado desse jeito. Reli de novo o último capítulo inteiro. Nada. Eu comecei a me dar um desespero. E aí eu me lembrei de que eu tinha lido ou visto no YouTube algum vídeo com entrevista com o autor do livro, com ele dizendo que se você terminar de ler o livro e você não entendeu o final, é porque o livro não funcionou pra você. Então assim, começou a me dar aquele desespero, aquela coisa, meu Deus do céu, eu não li esse livro gigante, pra me chegar no final e o livro não ter funcionado pra mim. Foi me batendo esse desespero, mas aí, enfim, quando eu tava relendo, sei lá, o último parágrafo pela quinta vez, eu falei assim, mas espera lá um pouquinho. Essa cena, essa forma como esse personagem X, não vou contar o final, podem ficar tranquilos. O final do livro não é exatamente o final do livro, tá? Mas mesmo assim não vou contar.
A forma como esse personagem é encontrado naquelas condições, aquilo já tinha sido mencionado antes. E aí eu li o início do livro de novo. Li o primeiro capítulo, li o segundo também, mas no primeiro ele já vai te resolver várias coisas. Enfim, então fica a dica pra você aí que terminou de ler o livro falando, meu Deus do céu, depois de tudo isso o livro não funcionou pra mim. Dá uma relidinha rápida, básica, tá no começo do livro. É o tipo de livro que não adianta... Isso acho que a Camila Kell escreveu na resenha dela também, e eu concordo, e vou dizer pra vocês também, não adianta ler esse livro correndo, com prazo pra sei lá, pra entregar resenha, com prazo pra, sei lá, ai, quero terminar esse livro até o dia X pra poder começar outros, enfim. Eu intercalei leituras, porque eu gosto de ler outras coisas mais curtas, eu gosto de ler uma HQ, um mangá ali no meio, enfim, esta sou eu, funciona assim. Mas é um livro que vale a pena. Agora, fazer alguns comentários sobre a tradução, né? Como eu disse pra vocês, eu cotejei. E assim, gente, antes disso tudo, deixa eu fazer um breve comentário aqui. Absolutamente todas as vezes que eu tenho acesso ao livro no original e ao livro em português, eu faço isso. Eu vim até aqui e faço alguns comentários. Então vamos parar com esse negócio de achar que eu estou falando mal de tradutor premiado. A meu ver, pelo menos, tradutor premiado não é um deus infalível. E nós não somos bobinhos a ponto de achar que o tradutor é o último cara que põe a mão no livro e o livro já vai pra gráfica. Não, senhor, ele entrega aquele texto, alguém vai fazer uma revisão. Se for uma editora direita, ela vai ter também um revisor de tradução. No caso de um livro gigante desse, provavelmente eles vão ter uma equipe pra fazer isso. Depois é que vai pra revisão de estilo e de escrita. É tudo um processo. Então, quando a Tonha da Tatiana vem aqui fazer um comentário e falar, poxa, não gostei desse título, mas o nome desse personagem aqui, por que foi traduzido, enfim. Não é nada pessoal e vamos parar com esse negócio de achar que, ai, precisa parar com essa babaquice de, ai, não se comenta sobre tradução premiada. Ou então, sei lá, continue aí com a babaquice, morra babaca. Enfim, vamos lá então. Como eu disse pra vocês, a primeira coisa que me incomodou foi o título do livro. Eu gosto muito da tradução portuguesa, que ficou Piada Infinita. Mas quando a gente vai lendo o livro, a gente vai perceber que existe um filme do Incandescência que se chama A Piada. Só que em inglês é The Joke. Então, eu imagino que a escolha do tradutor ou da própria editora tenha sido em virtude de não causar confusão entre esses dois filmes do Incandescência, entre o Infinite Jest e o The Joke. Que a tradução ao pé da letra ficaria igual para as duas. Porém, a palavra graça em português, ela traz uma certa ambiguidade, ela tem outro significado, não só da coisa engraçada per se. Tem também aquela coisa da graça ser sinônimo de nome infinito. Tem também aquela coisa de graça ser aquela coisa da graça divina, que é uma ambiguidade que muita gente aí de alguns blogs aí que eu andei lendo e tal, andaram enxergando, mas assim, gente, o autor do livro não enxergou isso. O título é Infinite Jest. Enfim, e Jest nada tem a ver com Grace, mas enfim. Então tá ok, não tinha muito o que fazer, ou sei lá, podia ter deixado o título em inglês também, que é tão bonito, é sonoro e enfim, Infinite Jest. Primeiro capítulo, o título do primeiro capítulo também, eu já tinha comentado com vocês, né, que The Year of Glad ficou ano feliz. Eu vou apontar apenas algumas coisas que me incomodaram. Eu acho que a principal são as falas do Hall em Candenza mesmo, porque ele escreve, a gente lê o Hall falando e o Hall fala como, sei lá, ele não fala como um guri da idade dele, ele fala com um inglês super bonitinho, super gramaticalmente correto, uma vez ou outra, quando ele tá ali no meio dos moleques lá da escola dele, lá da Enfield, ele vai usar gíria, mas fica aquela coisa assim, forçada. É até engraçado ver o Hall falando gíria, porque a gente sabe que ele é do mesmo jeito que a gente ri do Sheldon Cooper no... como chama o seriado? Sheldon Cooper? Big Bang Theory. Então é isso. Que mais? Tem uma piada knock-knock aqui. Aí a gente tem que lembrar que o livro foi escrito por um americano, e aquelas piadas de knock-knock, who's there, e aí a tradução do final da piada ficou Deus é 10. Vai aparecer escrito aqui exatamente a grafia que tá no livro. Deus é 10. Esse foi o final da piada. E eu não vou dizer, enfim. E eu não tô com preguiça de ler a piada aqui em inglês, mas enfim, tem nada a ver. Por que Deus é 10?
E aquilo que eu achei assim mais bizarro, que assim, eu cheguei a olhar os corpora que eu conheço, mas enfim, procurar isso, porque eu nunca tinha visto e eu achei bizarro, e enfim, que é um dos anos, né, se chama Year of Trial Size Dove Bar, vai aparecer escrito aqui, Year of the Trial Size Dove Bar. Que assim, cara, isso devia ser revisado para uma próxima edição do livro. O título do capítulo, né, o ano é Year of the Trial Size Dove Bar. Dove Bar é a barra do, sabe, sabonete em barra, né? Então, ó, vamos traduzir aqui livremente, tá? Seria o ano da barra Dove de cortesia, sei lá. Pensa naqueles sabonetinhos de hotel. Aquilo lá são Trial Size Soap Bar, tá? Então é isso, Year of the Trial Size Dove Bar. E a tradução ficou ano chocolate Dove tamanho boquinha. De onde eles tiraram o chocolate? E o que é tamanho boquinha? Isso está na página 41. Esse livro aqui que a Lu me deu é a primeira edição. Pelo amor de Deus, alguém tem a segunda, a terceira... Alguém consertou isso daqui. Enfim. Então é isso. Tem outras traduções assim de nomes de personagens, que eu sempre acho que tradução de nome de personagem é uma coisa desnecessária. Põe a opinião de apenas uma pessoa, gente. Mas assim, você tem lá, os meninos chamam os pais com apelidinhos diferentes. Então a mãe eles chamam de um jeito comum, que é chamar de moms, M-O-M-S, que a gente podia ter traduzido como mummies, né? Porque por aqui a criançada chama de mummies. Mas a tradução ficou mães. Agora o nome do pai, o pai eles chamam de himself, como assim, fulano himself, ele mesmo. E aí ficou traduzido como si próprio. E assim, a gente não fala si próprio tudo junto. E assim, sabe quando você... Ah, meu Deus, tá bom, fiquei com esse si próprio na cabeça. Não contente com si próprio, tem um rapaz lá, um amiguinho lá do hall, lá da academia de tênis, que o apelido dele, cujo apelido é X-Handle. X-Handle seria o cabo de machado. Aí você imagina e use sua imaginação porque alguém teria, né, o apelido de cabo de machado, enfim, tudo bem. E aí a tradução do apelido ficou ai que foda. Por que ai que foda? Ai que foda. E eu anotei várias outras coisas aqui que, enfim, mas vou parar por aqui porque é chato. Mas é isso, tá cheio de probleminha. Então, assim, a minha sugestão pra você que vive numa bolha e que não coteja traduções nem quando você tem as duas edições é que você nunca faça isso, entendeu? Porque você sempre vai achar probleminhas. Esse do tamanho boquinha, eu nunca ouvi falar em tamanho... Isso é regional, existe algum lugar do mundo em que as pessoas falam que alguma coisa em tamanho cortesia é tamanho boquinha? Não sei, é um sabonete, um chocolate, gente... Enfim, vamos voltar a falar de coisas boas. O livro é excelente, vale a pena a leitura, vale a pena o esforço. E assim, fora os probleminhas, a minha única crítica com relação a essa edição brasileira é o tamanho, minha gente. Qual é a necessidade de se fazer um livro que pese 1,5 kg? Sabe, esse aqui é o livro em inglês, então vamos lá, dá uma olhadinha. Eu posso dizer pra vocês que eu usei bem mais a edição em inglês, mesmo porque eu tava usando essa edição desde outubro, essa aqui eu ganhei em dezembro. E enfim, note a lombada. A lombada da edição em inglês está perfeita, parece que eu nem li. Mas não é. Mas li pra caramba. E ela fica assim, ela fica meio redondinha, enfim. Mas tá. E este livro é super leve, gente, comparado à edição brasileira. É a escolha de papel, que não é um papel ruim, tá? Não tem nada de ruim. A escolha do papel da capa também, enfim. Se esse livro aqui pesa, sei lá, 700 gramas, é muito. Já é um livro pesado. Estou dizendo que ele é leve em comparação com a edição brasileira. Então, assim, eu ouvi algumas justificativas para esse livro ter 1,5 kg que... Ah, meu Deus do céu, enfim, a coisa é o seguinte. Então, um dos motivos para esse livro ser assim pesado é porque ele precisa representar o esforço que você vai fazer ao lê-lo. Para mim, na minha humilde opinião, este argumento é quase tão babaca quanto o argumento de que quando uma editora edita um livro em capa dura, ela está dizendo para você que este livro é importante. E aí, o que você faz com todos os outros livros em capa mole que você tem por aí? O preço é que esse livro estava sendo vendido na semana do lançamento
sabe, R$115, se eu não me engano. Eu não sei quanto é que ele tá agora, depois eu vou até dar um Google, porque agora eu fiquei curiosa. Mas com esse valor, essa editora poderia muito bem ter feito um livro em 2 volumes, dentro de uma caixinha de papelão, sem esse carnaval aqui laranja. Então, assim, não, mas é bonito, primeiro que aquele espaço original que você tinha guardado seu livro antes de ler, esse livro não vai caber mais, porque ele tá detonado, ó. Isso é um livro lido, gente. Isto é um livro lido, manchado. Esse laranja vai sair, vai manchar, vai desbotar. Se ele tivesse uma caixinha, enfim, você teria pago o mesmo preço e sem essa firula que, não sei, eu nem achei bonito isso, mas enfim, tem muita gente falando, ai, que livro lindo. Ok. Mas tá, sim, eu recomendo o livro. Eu recomendo esse livro caso você goste de histórias fragmentadas, caso você seja também da geração Pulp Fiction, caso você não tenha problemas em voltar alguns capítulos, caso alguma coisa não esteja fazendo sentido, caso você também entre em desespero no final do livro porque você não entendeu o final e você não vai ter problema em voltar ao início, tá? Não vou dizer que o livro é cíclico, não é isso, mas o início vai te ajudar bastante a entender o final. Tem muitos personagens diferentes aqui, tem muitos pontos de vistas. Às vezes um personagem que você começou odiando, eu odiava o Gately no começo, mas depois ele, enfim, ele cresceu, né? He grew on me. Vai ter aqui, não é possível que esse livro não tenha pelo menos um aspecto que não te pegue de jeito. Enfim, tá aqui um livro excelente, tá? Ele que não vai agradar todo mundo, lógico que não, nenhum livro agrada a todo mundo, só que se você gastou R$100 no maldito livro, você vai ficar muito mais decepcionado com quem, sei lá, comprou depois de saber alguma coisa do autor, enfim, depois de ter lido outros livrinhos bacanas dele, enfim. Eu espero do fundo do coração que se você realmente gastou essa grana, você realmente se identifique com pelo menos algum aspecto dele, mesmo porque esse livro tá cheio de espelhos. Então vai chegar algum momento nessa história em que você vai se ver nela. E ele vai te incomodar, ele vai pisar alguns dos seus calos até você dizer chega e não querer olhar para o livro por algumas semanas. Quando você retomar, você vai dar de cara com algum outro espelho que te mostra alguma coisa boa também. E enfim, ele é um livro triste. Ele vai ser o seu primeiro Catch-22 caso você não tenha lido Ardil 22. Você vai se pegar rindo e você vai se pegar rindo de coisas que não tem graça nenhuma e você vai se pegar rindo de você mesmo porque você vai em algum momento estar olhando lá para um espelho. Enfim, espero que isso tenha feito sentido para alguém aí que está me vendo nesse momento. Se não fizer, não tem problema. Eu quero muito conversar com vocês nos comentários a respeito do livro. E assim, gente, eu não vou nem dizer pra você invista, porque vai valer a pena, sei lá. Tem outras formas de você entrar em contato com esse livro. Você pode ler o primeiro capítulo dentro da livraria e ver se ele te apetece. Se você tem um e-reader, você pode baixar de graça os primeiros 2 ou 3 capítulos. Enfim, você pode experimentar. Porque é um livro diferente. No fim das contas, sei lá, você não vai precisar ter lido o livro inteiro pra você falar, caramba, eu nunca li nada parecido com esse negócio. E se você, por algum motivo, está aí com medinho de ler esses livros, eu recomendo o incrível Breves Entrevistas. E se eu fosse você, eu pularia direto pro pai pedindo perdão pro filho da Off-Broadway. Enfim, fica a dica, caso alguém tenha interesse, o Beto gravou na Poesia da Semana do ano passado, This is Water, né, que tá no Ficando Longe do Fato, de blá blá blá, sempre esqueço, no meio do caminho, o título do livro. Vou deixar lá embaixo, então, caso você não saiba do que eu estou falando, pra você ouvir o Beto lendo, então, que ficou bem bacana. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, até mais.